Um dia que abalou as estruturas da aviação militar russa perto de Belgorod. Enquanto isso, uma reunião de emergência na Arábia Saudita reúne delegações da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. E ainda, um pouso forçado de um avião comercial do Cazaquistão. O que está acontecendo? Aqui você confere as notícias mais impactantes e relevantes deste exato momento. E não para por aí, um escândalo político sacode os Estados Unidos. Por que Donald Trump está insatisfeito, furioso e quais foram suas exigências justamente no dia das negociações de paz na Ucrânia? Além disso, mísseis e mar destruindo helicópteros russos de milhões de dólares, salários pagos em batatas, generosidade russa oferecendo milhares de dólares a estudantes grávidas e até um plano da equipe de Trump para anexar a Groenlândia. Tudo isso em uma análise detalhada dos fatos que estão moldando o mundo agora. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, um lembrete: sua interação faz toda a diferença. Um like, um compartilhamento ou um comentário não só nos motiva como amplifica essas informações cruciais. Sua voz importa. Vamos aos fatos. Um golpe estratégico contra a Rússia. As forças especiais ucranianas acertaram em cheio, 4 helicópteros russos destruídos em um único ataque. O alvo: a região de Belgorod, dentro do próprio território russo. Imagens divulgadas pelo exército ucraniano mostram a precisão cirúrgica do ataque: 2 helicópteros de combate Ka-52 e 2 helicópteros de transporte Mi-8 reduzidos a escombros. Esses Ka-52, conhecidos como Alligators, são máquinas de guerra valiosas, cada unidade custa pelo menos 16 milhões de dólares. Usados para reconhecimento e ataques terrestres, eles representam um golpe duro nas capacidades russas. Já os Mi-8, essenciais para transporte de tropas e apoio logístico, também foram neutralizados. O ataque foi executado com mísseis e mares equipados com munição de fragmentação. E o mais irônico: Moscou sequer admitiu as perdas. Negociações de paz, um jogo de interesses. Enquanto isso, em Riad, a Arábia Saudita cedia uma rodada de conversas que pode mudar o rumo da guerra. O foco: um cessar-fogo no Mar Negro, passo inicial para um acordo mais amplo. Os Estados Unidos pressionam a Rússia a reduzir as tensões na região, garantindo a livre navegação, mesmo que, nos últimos meses, não tenham ocorrido confrontos diretos por lá. Mas há algo estranho no ar: as delegações são formadas por rostos novos. Do lado americano, o diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional, Andrew Peak, e um alto funcionário do Departamento de Estado. A Ucrânia envia seu ministro da Defesa, Umerov, e um assessor presidencial. Já a Rússia manda um senador e um ex-chefe do serviço de inteligência da FSB, o mesmo que falhou em prever a resistência ucraniana antes da invasão. Fontes como The Guardian revelam que os ucranianos se reuniram 2 vezes por dia com os americanos. O ministro da Defesa ucraniano classificou os encontros como produtivos, mas o real objetivo é claro: uma paz justa e duradoura. Do lado russo, no entanto, a história é outra. Segundo The New York Times, Putin não busca a paz, mas sim ganhar tempo. A estratégia? Aproveitar o desejo de Trump por um acordo rápido, protelando as negociações enquanto os mísseis russos continuam caindo sobre a Ucrânia. Para Moscou, uma reconciliação com Washington traria benefícios econômicos e geopolíticos, mesmo que a guerra persista. Trump frustrado, Putin resistente. A meta de um cessar-fogo até a Páscoa parece cada vez mais distante. A imprensa ocidental aponta: Trump, que há poucos dias declarou ter a situação na Ucrânia sob controle, vê seus planos desmoronarem. A confiança do ex-presidente foi abalada no último sábado, quando novos ataques com drones russos ceifaram vidas civis em solo ucraniano. Enquanto isso, Washington insiste em uma narrativa otimista, afirmando que tanto Moscou quanto Kiev estão cumprindo promessas, como não atacar infraestruturas energéticas. Já os europeus são céticos: para eles, a Rússia apenas simula negociações, sem intenção real de recuar. O retrato que irritou Trump. Mas nem só de guerra vive a política. Nos Estados Unidos, um escândalo inusitado tomou conta das manchetes: um retrato de Donald Trump exposto no Capitólio do Colorado desagrada profundamente o ex-presidente. Trump atacou o artista e o governador local, exigindo a retirada imediata da obra. Esse pintor fez um retrato do Obama que ficou ótimo, mas o meu é simplesmente horrível. Parece que ele perdeu o talento com a idade, desabafou nas redes sociais. Prefiro não ter retrato nenhum a ter esse.
A polêmica ganhou força, com moradores do Colorado se manifestando, alguns apoiando, outros criticando a decisão. A crítica contra o plano de paz de Starmer. E falando em aliados, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer enfrenta uma enxurrada de críticas. Seu plano de enviar uma missão de paz à Ucrânia foi taxado de anteatro político pela imprensa local. A ideia de uma coalizão de países dispostos a enviar tropas após um eventual acordo entre Rússia e Ucrânia ganhou ceticismo, especialmente depois de uma reunião entre militares britânicos e franceses. Fontes do alto escalão militar revelaram ao The Telegraph que Starmer pulou a etapa, propondo uma missão sem sequer ter um plano concreto. Enquanto o mundo observa esses desdobramentos, uma coisa é certa: cada movimento, cada decisão, cada ataque ou negociação tem consequências que ecoam muito além das fronteiras. E você, o que acha desses acontecimentos? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece esse debate. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas a falta de um plano militar claro, é a ironia trágica por trás dessa farsa geopolítica. Há menos de 24 horas, o enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, qualificou a proposta de Starmer como uma pura encenação, uma tentativa patética de se transformar no novo Churchill movido por uma ingenuidade perigosa. Fontes dentro dos círculos militares britânicos, ouvidas pelo The Telegraph, são ainda mais duras. É simplesmente impossível elaborar um plano concreto para enviar tropas de manutenção da paz até 20 de abril, data em que os Estados Unidos, convenientemente, querem silenciar o fronte a qualquer custo. Não à toa, toda essa movimentação é vista como teatro político, um espetáculo calculado para distrair enquanto as verdadeiras peças se movem nos bastidores. E falando em peças, o foco agora se desloca estrategicamente para uma solução menos arriscada, a presença naval e aérea. Por quê? Porque é mais fácil, mais barato e, acima de tudo, não exige colocar botas no chão ucraniano, um detalhe que, para Washington, faz toda a diferença. O Telegraph deixa claro, não se trata de paz, mas de evitar o comprometimento direto enquanto se mantém a ilusão de ação. Uma manobra clássica de quem quer aparentar força sem assumir riscos. Virada chocante na Coreia do Sul, a justiça desfaz o xeque-mate político. Em um golpe de teatro que deixou o mundo boquiaberto, a Corte Constitucional sul-coreana anulou a destituição do presidente interino Han Duck-soo, o mesmo homem que foi expulso do poder em menos de 2 semanas após assumir. Em um discurso carregado de simbolismo, Han agradeceu a decisão sábia da Corte e prometeu priorizar as situações urgentes do país. Mas como chegamos a esse caos? Tudo começou com o presidente Yoon Suk-yeol, que, no final do ano passado, tentou impor lei marcial na Coreia do Sul, justificando a medida com supostas atividades antiestatais da oposição. O parlamento recusou-se a endossar a loucura, forçando Yoon a recuar em menos de 24 horas. Mas o estrago já estava feito. Em 14 de dezembro, os representantes do povo destituíram Yoon, e Han Duck-soo assumiu como interino. Só que, em um novo capítulo de instabilidade, o parlamento também o derrubou, desta vez, por se recusar a nomear 3 juízes para a Corte Constitucional, um movimento visto como obstrução deliberada para evitar que a destituição de Yoon fosse confirmada. Agora, com Han de volta, a pergunta que não quer calar: quem realmente manda na Coreia do Sul? Uma coisa é certa: a democracia sul-coreana está à beira de um colapso nervoso, e cada decisão judicial parece mais um lance de dados do que um ato de justiça. Trump e a obsessão pela Groenlândia, oferta que eles não podem recusar. Se você achava que a ideia de comprar a Groenlândia era coisa do passado, enganou-se. A Casa Branca está de olho na Ilha Gelada, e desta vez, a estratégia é mais agressiva. Uma delegação de alto nível, incluindo o conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, e até a esposa do vice-presidente J.D. Vance, está a caminho da Groenlândia para uma visita cultural, ou será para fazer uma proposta irresistível? A mídia local denuncia: o verdadeiro objetivo é pressionar os groenlandeses a aceitarem algum tipo de parceria estratégica com os Estados Unidos, com eufemismo para o que muitos veem como uma tentativa velada de anexação. Enquanto isso, o deputado dinamarquês Rasmus Jarlov foi direto ao ponto: a Groenlândia faz parte da Dinamarca desde 1380, e seus cidadãos são dinamarqueses. Apenas 6% querem se juntar aos Estados Unidos. Ele ainda acusou Washington de tentar subornar a ilha, ignorando soberania e história. E como se não bastasse, J.D. Vance, o mesmo vice-presidente envolvido no escândalo Zelensky, já deixou claro: Trump vai conseguir a Groenlândia, custe o que custar.
Para a Europa, os protestos não importam. Para os Estados Unidos, é uma questão de tempo. Rússia paga adolescentes para engravidar, o plano macabro para salvar a demografia. Enquanto o Ocidente debate guerras e geopolítica, a região de Oriol, na Rússia, encontrou uma solução para sua crise demográfica: pagar estudantes para engravidar. O governador local aprovou um bônus de 100 mil rublos, cerca de $1.000, para adolescentes que se registrarem como grávidas. As condições? Ter cidadania russa, morar na região e não receber benefícios similares em outros lugares. Mas aqui está o detalhe mais sinistro: o pagamento é único. Ou seja, não é um apoio contínuo à maternidade, é um incentivo pontual para aumentar os números, sem garantir futuro algum para essas jovens ou seus filhos. Autoridades justificam a medida como um esforço para melhorar a qualidade de vida das famílias, mas a realidade é muito mais crua. A Rússia está desesperada por mãos de obra, e se isso significar explorar adolescentes, que assim seja. E você, o que acha? 100 mil rublos hoje compram o que na Rússia? Um carro usado? Um ano de faculdade? Ou apenas a ilusão de que o país tem um plano para o amanhã? Deixe nos comentários. Quanto vale o seu salário? Em batatas? Se você acha que comparar salários é complicado, a Bielorrússia acabou de simplificar: eles lideram um ranking de poder de compra medido em quilos de batata. Sim, você leu certo. Segundo o Ministério das Finanças bielorrusso, um cidadão comum lá pode comprar 2.471 kg de batata por mês com seu salário médio. Isso dá quase 80 kg por dia, suficiente para alimentar uma família inteira e ainda sobrar para fazer vodka. O Cazaquistão fica em segundo lugar, seguido por Rússia, Armênia e Quirguistão. Em Moscou, o salário médio renderia 4.411 kg do tubérculo, enquanto Minsk fica bem atrás. A pergunta que não quer calar: quantos quilos de batata o seu salário comprava no mês passado? Faça as contas e compartilhe nos comentários. A matemática da sobrevivência nunca foi tão terrosa. Emergência aérea: aterrissagem forçada por um passageiro doente. Um voo da Air Astana, que seguia de Tbilisi para Almaty, foi forçado a fazer um pouso de emergência em Baku na madrugada do dia 24. O motivo? Um passageiro teve uma crise médica grave a bordo. O Airbus A321 aterrissou às 0h25 no horário local, e os passageiros foram evacuados. Os pilotos só conseguiram decolar novamente quase 12 horas depois, após todas as verificações de segurança. Incidentes como esse nos lembram: a vida é frágil, e até os planos mais bem traçados podem ser interrompidos em segundos. Você já passou por uma situação assim? Conte nos comentários. E aí, o que você acha? O mundo não para, e nem nós. Guerras silenciosas, manobras políticas, crises demográficas e até batatas como moeda de troca, tudo isso faz parte do mesmo quebra-cabeça. Qual desses temas mais te impactou hoje? Deixe sua opinião, curta, compartilhe e fique ligado. As próximas 24 horas prometem ser ainda mais explosivas. A equipe do Nesta continua monitorando tudo em tempo real. Nos siga no Telegram ou no X para não perder nenhuma atualização. Obrigado por confiar em nós. Até a próxima, e que as notícias sejam menos loucas da próxima vez. Mas não conte com isso.